Oi pessoal, então, estamos aqui para o nosso tema 2, que é administração pública no sistema federativo. Vou eu ficar para o cantinho de novo, depois vocês já vão ficar com a primeira das telas. Então, vamos retomar um pouco o que a gente tinha falado lá no tema 1. Quando a gente trabalhou do tema 1, que foi justamente a criatura administração pública, nós terminamos dizendo que a administração pública envolve um conjunto de órgãos que exercem funções administrativas. Não vamos perder isso de vista. Mas não vamos perder de vista uma outra coisa muito importante. A administração pública é uma abstração, ou seja, é uma palavra que tem um significado jurídico-político, tem efeitos na nossa vida, mas enfim, não é um ser vivo. Não é sequer uma pessoa, é uma ideia. A Constituição Federal várias vezes vai fazer referência a essa criatura do mundo imaginário, do mundo dos sonhos, do mundo das ideias, que é a administração pública. Só que ela não é tão imaginária, tão mundo dos sonhos, quando ela está determinada, organizada, definida em lei, quanto às suas funções, quanto às suas obrigações, tudo que a gente já conversou lá quando trabalhou o tema 1. Não vamos esquecer que a gente continua trabalhando a questão da administração pública como entidade. Então, seguindo o baile, eu vou, como vocês podem ver aqui, tem o tema, e eu quero, como a gente tem um certo problema de não querer direitos autorais, eu pensei em trazer uma imagem da República fantástica, enfim, para a administração pública, quem sabe a imagem da República, eu pensei na Estátua da Liberdade, mas enfim, todas elas têm direitos autorais, e nesse sentido nós ficamos com esta brilhante, maravilhosa imagem, da administração pública, lembrando que ela é uma abstração, mas vamos fazer ela ser essa menina aqui, essa obra de arte. Então, para trabalhar a administração pública no sistema federativo brasileiro, nós vamos começar a conversar com isso. Então, a administração é uma abstração. O pior é que é uma abstração que a gente precisa entender e que vive num mundo de abstrações. Justamente por isso e quais são as outras abstrações? Bom, as outras abstrações são justamente os entes do sistema federativo. Então, eu não posso chamar a administração pública de ente, porque ela é uma ideia, ela é um conjunto de funções dos órgãos que compõem os entes. Meu Deus, vamos conversar com calma. Ou melhor, acho que é melhor desenhar. Vamos lá. Seguindo aqui essa obra artística de profunda sensibilidade, que me moveu na última madrugada, temos aqui várias abstrações ao total, e se eu quero discutir o direito administrativo na administração pública, eu penso que no sistema federativo, eu tenho que pensar que além da abstração, vejam, todas essas criaturas não existem, nós podemos voltar lá à primeira tela e deixar tudo em branco, ninguém sai na esquina e cumprimenta, bom dia, como vai você, poder, administração, enfim, nenhum deles é nosso vizinho, mas todos eles estão na nossa vida, olha que loucura, são seres espirituais do espírito humano, e mais especificamente do espírito jurídico. Então aqui estão outras abstrações que compõem o sistema federativo. Aliás, essa aula é um diálogo direto com o direito constitucional e com a teoria do Estado. Então nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Vamos pensar que eles podem ser filhos, podem ser irmãos, eles têm uma relação. Mas não sei se vocês viram que o poder executivo, se nós tivermos a ver com um filho, parece que o poder executivo é o preferido da administração pública. Isso não é, o desenho não é por acaso. Tem Ministério Público, Defensoria, Advocacia. E aí, essas criaturas que são, na verdade, são órgãos, pelo menos esses 5 aqui são órgãos, o Poder Executivo tem seus órgãos, mas ele vai acabar sendo representado pelos entes, é isso que nós vamos olhar daqui a pouquinho. Mas vamos pensar aqui, de todos, quem tem mais a ver com a administração pública é sempre o Poder Executivo. Até porque
a representação do Estado se dá no Poder Executivo. Não vamos perder isso de vista. Tá? A gente já vai conversar sobre isso. De qualquer forma, além de discutir os poderes, porque o sistema federativo é um sistema de poderes, onde tem freios e contrapesos, enfim, como todo mundo já trabalhou lá na teoria do Estado. Né? E eu tenho os 3 poderes clássicos, vamos dizer assim, e eu tenho ainda 3 criaturas jurídicas que estão no sistema federativo e que muitos dizem que seriam, todo mundo já fala que o Ministério Público é o 4º poder. Eu vou dizer mais. Eu vou dizer que eu poderia fazer o mesmo com a Defensoria Pública, porque eles têm uma autonomia significativa. E poderia talvez dizer sobre a administração pública, que talvez seja o filho mais próximo, que mais protege a administração pública, se nós ficarmos nessa relação, mas ele, na verdade, bem, às vezes a administração pública vai ter que cumprir aquilo que a advocacia pública, que é autônoma, que não depende dos chefes, vai determinar. Olha que bem. Aliás, essas entidades aqui, elas fazem parte da administração pública e também têm autonomia dentro do sistema federativo. Tá? Bom, vamos adiante. E além disso, tem os próprios entes federativos, que a gente não pode perder de vista. Tá? Bueno, seguindo adiante, já apresentamos a família aqui, uma família grande, tá? E vamos adiante conversar sobre essa família. Agora vamos evoluir. Aqui é um pouco uma reprodução da teoria dos poderes e mais, como é que funciona. Na prática e na boa parte, vamos pensar que isso é um disco, tem o lado A e o lado B. Né? Então vamos lá. O lado A do disco é a tripartição clássica. Bem ou mal, a administração pública é o poder executivo. Né? Ela está sempre com o poder executivo. É o poder executivo que a priori vai fazer, quando a administração pública, quando a Constituição fizer referência à administração pública, eu tenho que lembrar imediatamente. Não, o poder executivo vai estar nessa dança. Né? Se eu falei administração pública, eu estou. Minha primeira referência, né? Aqui eu digo, é o filho privilegiado. Né? O grande amor da administração pública é o poder executivo. Tá? E aqui, mas não é o único. Aí é que tá. A administração pública não é exatamente uma criatura fiel. Né? Mas vamos por partes. Então aqui a administração pública e o poder executivo estão aqui ao lado e mais baixinhos que o poder legislativo, que aliás ela deve obediência, porque a administração pública opera no princípio da legalidade, a gente vai trabalhar isso quando trabalhar princípios, e ela é menos que o poder legislativo, porque ela só pode fazer o que o poder legislativo mandar. Olha só, um pouco do que já se trabalhou sobre a questão de direito público e direito privado. Direito público, tudo que não está expressamente permitido está proibido. E por que isso? Porque a administração pública é de todos e o poder legislativo é o representante de nós, o povo, que somos donos dessa bodega toda chamada Estado. Não vamos perder isso de vista. Né? E ainda tem uma outra figura aqui, que é o poder judiciário. É o terceiro poder, ele faz parte da administração pública, ele se relaciona com a administração pública, né, nessa lógica. Em que lógica? Nessa lógica em que ele manda. Isso, ele está, inclusive ele está mais alto que o legislativo, porque a última palavra em qualquer questão do nosso sistema, ela é do poder judiciário, no sistema brasileiro. Tá? E aqui eu tenho, né, como criaturas que estão altas, mas elas não têm o poder de mando direto, nem como tem o legislador, que cria comandos gerais, nem como o poder judiciário, que cria comandos específicos, mas são as criaturas que ficam aqui na altura dos ouvidos do poder judiciário, que estão falando para o poder judiciário a respeito das decisões. Aliás, o poder judiciário tem esse detalhe: a administração pública começa obedecendo o legislativo, mas o poder judiciário só funciona a partir do que chamam de provocação. Eu odeio essa palavra, mas eu diria a partir da determinação, né, daqueles que podem determinar o seu trabalho. É importante não perder de vista isso. Né? O poder judiciário é
Não, é o que mais manda, mas é o mais mandado. Tudo a ver com a teoria dos freios e contrapesos. Como assim é o que mais manda? Mais manda, ele é a última palavra. Ponto. Mas é o que mais é mandado. Por que o mais é mandado? Porque ao contrário do Poder Legislativo, que legisla quando e a hora que quiser, e ao contrário da administração pública, que tem toda a prerrogativa de exercer os atos administrativos o tempo todo, o Poder Judiciário não dá um passo se alguém não determinar e não provocar, mas ele não é um monstro que tem que ser acordado para ser provocado. Eu odeio isso lá no processo. Não, ele é um poder a serviço da cidadania. E vocês vão ver que aqui, quem pode buzinar no ouvido do judiciário, tem 3 criaturas que eu trouxe para esse quadro e tem uma que nem está no quadro. Por que essa aqui? Foi erro? Não, é de propósito. É que essas 3 aqui são entidades públicas, são órgãos públicos. Então eu estou falando de direito administrativo, estou falando de direito público. Essa criatura que não aparece aqui, esse gordinho escondido, é a OAB, é o advogado. Não a OAB como instituição, mas a advocacia como instituição, a advocacia privada. Porque também é ela que vai buzinar no ouvido do judiciário em algum momento e fazer o judiciário mandar a administração pública parar ou deixar de fazer. Essa é a grande discussão. Aliás, já vamos trabalhar isso desde já, O Poder Judiciário e sua intervenção na administração. Eu não sei quem começou a dizer isso, mas me desculpa. Está errado. O Poder Judiciário não dá um passo. Ele não, essa coisa o Poder Judiciário administra. Não administra, olha, administra a si mesmo ele lá. Ponto. Ele não se move, ele é um ser que só anda se os outros determinarem sua atuação. Então vamos deixar bem claro que quando o Poder Judiciário vai lá e manda, e ele pode mandar, porque já vimos que ele que tem o maior poder de mando, manda a administração pública, o Poder Executivo ou mesmo o Legislativo fazer alguma coisa, ele só manda porque alguém mandou ele mandar. Cada vez que alguém faz uma petição ao Poder Judiciário, está dizendo 2 coisas. Meu camarada, trabalhe. Eu estou determinando que o senhor trabalhe. Talvez algum juiz possa se ofender com isso, mas é assim que funciona uma petição. O bonito é que os advogados são educados e tal, e normalmente, enfim, ou devem ser, e acabam dizendo: Vossa Excelência, rogo, imploro, defira, dê justiça, solicito. Mas não estão solicitando, não. Estão mandando trabalhar. É bem verdade que a petição manda trabalhar. Mas o conteúdo da petição, aquilo que é o direito material que se pleiteia, é decisão do judiciário. Então, nesse sentido, a petição manda o judiciário trabalhar, mas não manda trabalhar como as criaturas que mandam querem. Manda trabalhar como ele trabalha, que vai ser observando os princípios contraditórios, enfim, ouvindo as outras partes, em regra. Ou seja, ele vai tomar sua decisão autonomamente, mas ele só poderá tomar a decisão se alguém mandar ele trabalhar. Se não disserem que ele... Se não chamarem ele está fora do quadro. Ele só funciona quando chamado. Importante. E está aqui, a advocacia está aqui nessa. É interessante porque ela envolve um conjunto de atividades privadas, mas a Constituição deu essa... Diz que ela é essencial à justiça, então ela está aqui. Com o poder de mandar o Poder Judiciário trabalhar. E não é nenhuma ofensa aos meus amigos juízes aqui, mas é assim que funcionam umas coisas, salvo quando a coisa não funciona, ou salvo situações... Tem exceção? Olha, quem sabe nós podemos pegar o regulamento do STF e discutir lá quando ele pode criar um próprio inquérito do nada e tal, mas talvez isso valha para o STF, para ele próprio, dentro de uma discussão que nós vamos entrar agora, mas não vale para nenhum outro espaço do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário opera para tomada de decisão e obrigação da administração pública, sempre, e não só da administração por qualquer ser humano, sempre mediante a determinação de trabalhar feita por uma petição de alguma dessas criaturas. Não sei se vocês já perceberam aqui que a advocacia pública está do lado de cá, porque é ela quem fala pelo Poder Executivo em todos os processos judiciais. Ela também é a consultora do Poder Executivo.
bastante autônoma, ela não é uma advogada, né, empregada da administração pública, nesse sentido de aquele que deve obedecer. Não, ela tem a sua autonomia para fazer cumprir a lei e às vezes ela vai dar pareceres contrários ao interesse do administrador público de plantão. Tá aqui o Ministério Público, mas enfim, quando for a juízo é ela quem vai, a advocacia pública vai estar do lado de lá. Então isso, só para a gente ser o lado A. Então, pensar que a administração pública, num primeiro momento, está aqui, baixinha, abaixo de todo mundo podendo, de alguma forma, interferir, e isso não está errado, isso faz parte da teoria dos freios e contrapeso. Vamos lá. E a gente está praticamente só na teoria do Estado aqui. Vamos ver o lado B do disco. Uau! No lado B do disco, meu Deus! Bom, esses seres aqui, como vocês podem ver, eles não são, eles são assexuados, né? Mas eu vejo que estão aqui todos gestando. Não, não é gestando. Talvez gestando seja a palavra, mas pode ser um vírus também. Veja, todas essas criaturas jurídicas, todos esses órgãos, têm dentro de si a administração pública. Tem o vírus da administração pública. Estão inseminados de administração pública. Escolham como vocês quiserem definir. O que eu quero dizer é que se o Poder Executivo ele é praticamente só administração pública, olha, a exceção vai ser no direito brasileiro, e eu vou dizer que vai ser a pau e corda, porque dá para discutir muita coisa sobre isso, mas poderia, talvez, quem sabe, ser, se fosse a medida provisória, onde o Poder Executivo se comporta como legislativo. Mas vamos pensar que a medida provisória também passa por controles. Mas não vamos entrar nessa discussão agora. Vamos só fixar uma coisa muito importante. Se é verdade que, por um lado, volta para lá, para cima, a administração pública ela é objeto da atuação dos demais órgãos que compõem os poderes da República, por outro lado, todos eles têm administração pública dentro de si. Por quê? Porque vão praticar atos administrativos, porque vão ter funcionários, porque vai ter que deferir as férias, vai ter que nomear o juiz que passou no concurso, vai ter que dar posse, vai ter que ter a posse lá do funcionário que passou no concurso do Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria, né? Então, se eu pensar a relação entre a administração pública, não vamos esquecer a administração pública, conjunto de órgãos que exercem funções de Estado. Todos esses funções administrativas de Estado, desculpa. Né? Todas as funções não, porque não exerce a função judiciária, importante, a questão de concurso cai nesses termos. Tá? Então, todos eles também, além da sua função, que não é administrativa, que ao contrário é a função lá de controlar a administração, de determinar a administração, eles também são a administração, lado B. Tá? Então, é complexo, o lado A e o lado B do disco, né? Tem gente que ama o lado B do disco, tem gente que ama o lado A, né? Mas os dois lados são lados do disco, são como dois lados de uma mesma moeda, e a moeda é a mesma administração pública. Então eu tenho a administração pública no Poder Executivo, mas também posso ter a administração. Por que eu estou dizendo isso? Porque eventualmente eu vou encontrar aquilo que a administração pública faz o tempo todo, que é atos administrativos, lá no Poder Judiciário, cuja função não é praticar atos administrativos, sua função principal é praticar atos jurisdicionais. Mas ele também vai ter que praticar atos administrativos, como todos os órgãos da República, porque esses órgãos são feitos de pessoas que precisam ser administradas. Mas isso a gente aprofunda lá quando vê atos administrativos. Vamos adiante. Vamos começar a falar sobre a administração pública e os entes federativos. Então está aqui um close desse nosso desenho profundamente artístico, né? Administração pública e entes federativos. Tem lado A e lado B. Vamos lá, vamos para o lado, ouvir o lado A do disco. O lado A do disco é que vai dizer que num sentido amplo, a administração pública ela está em todos os entes federativos. Né? Ou seja, quando eu pensar em ente federativo, eu estou pensando administração pública. Aliás, deixa eu dar um pulinho aqui. E deixa eu pegar o Código Civil aqui, ó. O Código Civil,
vai lá e diz assim, ó, são pessoas de direito, jurídicas de direito público interno. União, estados, Distrito Federal, territórios e municípios. E ainda vem com autarquias e inclusive associações públicas. Já vamos voltar para isso aqui depois. Né? E demais entidades. Olha só. União, estados, DF e municípios e territórios. Olha só. Isso. Sempre que eu tiver a Constituição falando de administração pública, ela está falando de pessoas jurídicas de direito público. Isso que eu não posso perder de vista. Porque a Constituição vai falar. Cadê a Constituição? Abre a Constituição e vai lá e procura administração pública. Administração pública. Será que tem na Constituição brasileira? Olha aí, 26 vezes só, né? Função da administração pública. Olha que coisa legal. Vamos passear. Prestar contas da administração pública. Ó, a Constituição já falou que tem uma direta e uma indireta. Olha aí, ó. E um capítulo só para a administração pública. E aqui ó, você já começa a ver as relações. Ó. A administração pública é direta e indireta. Direta e indireta segura. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas de qualquer dos poderes. Olha aí, ó. Por isso esse desenho, ó. Existe administração pública em qualquer dos poderes. Ó, ela nesse sentido é entidade que transcende. Vejam, ela não é ente administrativo. Ente administrativo vão ser as pessoas jurídicas de direito público. Ela é, de novo, de todos esses seres, a administração pública é a mais abstrata, porque não se fala em personalidade jurídica da administração pública. Né? Ela é, de novo, conjunto de funções afeitas aos órgãos que exercem a atividade administrativa. Mas quem é que tem personalidade jurídica? Olha aí, que barbada. O Código Civil já te ajuda, meu irmão. Está aqui o Código Civil, ó. São pessoas jurídicas. Por quê? E agora não, o último encontro. Uma aluna disse, mas por que são pessoas jurídicas de direito público? E eu respondi para ela, muito simpática aluna, fez uma pergunta que é genial. Embora pareça inocente. Por que são pessoas de direito público? Eu respondi com duas respostas. Resposta número 1, são pessoas de direito público porque a lei quis que fossem. Ponto. Né? Porque isso, bom, algum lugar vai ter que estar dito isso, ou princípio da legalidade, enfim. Ou, vou dizer essa resposta 2, porque não teria outro lugar para fazer. Por quê? Porque a administração pública vai ter que, para administrar o que é do público, vai ter que se relacionar com os seres humanos. E é para se relacionar, para nós pensarmos em relações jurídicas, eu preciso do quê? De pessoa. Né? E, porque eu não posso ter uma relação, eu pelo menos defendo que não posso ter uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. Né? Bom, podemos discutir isso lá no direito dos animais, mas não é disso que a gente está falando. Né? As relações são intersubjetivas. O direito é entre sujeitos de direito. Então, precisava tapar esse buraco. O que é a administração? Bom, beleza. O que são os entes federativos? Porque a Constituição diz que eles são autônomos, mas e daí? Né? Aí o Código Civil veio aqui, o outro código já dizia isso, veio aqui e já ajuda e diz aquilo que seria talvez uma construção necessária e inevitável, construção doutrinária inevitável. Tá? Então volta para cá. Então a administração pública, ela nesse sentido, ela perpassa todos, lado A do disco. Né? Todos os entes federativos que são pessoas jurídicas de direito público e que exercem funções de administração pública. Começou a pegar? Quero pensar em pessoa, esquece a administração pública. A administração pública é função dessas pessoas. Quem são as pessoas? Para começo de conversa, as pessoas são os entes federativos, são as pessoas jurídicas de direito público. Já vou dar um spoiler, essas criaturas serão a administração direta. Vamos para baixo. Lado B do disco. Olha só, olha aqui, já começamos a mexer com o meu spoiler. Nesse lado B, eu preciso lembrar que na Federação Brasileira, não é assim com todas, né? Eu tenho 4 entes federativos. Aliás, o Brasil, dizem que praticamente o Brasil é que inova a dar ao município essa condição federativa.
né? Então o município ele é autônomo, ele equivale à União, ele não é menos que a União, ele só é menos em abrangência territorial. E aqui é importante, não há hierarquia nessas administrações. O presidente, e é preciso dizer, porque às vezes o próprio presidente esquece ou o governador esquece, a União não manda no Estado, que não manda no distrito, que não manda nos municípios. Não há, entre os poderes executivos, essa hierarquia. O que pode haver é uma sujeição ao princípio da legalidade e a leis, mas isso não é poder executivo, isso é poder judiciário. E, de fato, há leis que só a União, algumas áreas que só a União pode legislar, né? Por exemplo, licitações e contratos só está lá, é prerrogativa da União privativa legislar sobre isso. Isso tem a ver com a administração pública e com todas as administrações públicas. Mas todas vão cumprir a lei. O que eu quero dizer é que não tem uma hierarquia, uma subordinação, nada disso. Tá? Então, quando eu pensar administração pública, eu não posso pensar administração pública, eu posso pensar administrações públicas, se eu estiver no Brasil. E aí eu tenho a União, que que tem a sua administração pública, o Estado do mundo tem a sua aqui, né? Detalhe, quem são essas criaturinhas aqui? São os filhinhos desses dois? São! Vou dizer para vocês que são os filhinhos desses dois. Essas aqui são as chamadas, já tinha dado um spoiler, administração direta e administração indireta. Não tinha dado esse spoiler? Pois então, vamos adiante. Esse spoiler tem a ver com isso aqui. Aliás, com essa imagem fica melhor. Lado B do disco. Ó, é a mesma imagem de cima. Só que eu pintei de verde e amarelo. Já que é moda pintar de verde e amarelo, eu também pinto de verde e amarelo. Olha que bonitinho. Estou com o meu desenho e eu vou botar o verde na esquerda e o amarelo na direita. Olha só. E no verde aqui, eu estou dizendo. Lá aqui, ó, a administração direta. Está aqui. Verde oliva. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Porque essa é a administração pública direta. Estou pensando em administração pública, penso em administração pública direta. E aqui vou para o indireta. O indireta são, vamos lá para os desenhos, né? São filhinhos do casal. Como filhinhos do casal? Olha só. Primeiro, a administração indireta envolve criaturas jurídicas. Primeiro, o desenho ajuda. Elas não são as mesmas criaturas jurídicas que as pessoas jurídicas de direito público interno que o Código Civil cita inicialmente, pelo menos lá nos 3 primeiros incisos. Tá? É aqui que ela vai falar de outras criaturas. Mas vamos ficar aqui. Ó. Essas 3 primeiras criaturas, União, Estado, DF e município, são o que se chama, o que a Constituição, quando a administração, porque a Constituição não explica isso, né? Então tem que desenhar. Está aqui, está desenhado. Né? A administração direta, que a Constituição se refere, são exatamente os entes federativos, que são pessoas jurídicas de direito público interno, que têm sua representação pelo chefe do executivo. Ponto. E o judiciário e a harmonia não. Como você viu lá nos poderes, os poderes exercem controle sobre uns sobre os outros. E a função do executivo, embora seja ele o mais baixo ali, é ele quem tem a função de representação do ente federativo. Então é o presidente, o que o presidente falar, ele fala pela União. O que o prefeito falar, ele fala pelo município, no exercício das suas funções, evidentemente. Né? Até porque eu falei o prefeito falar, não a pessoa, né? Não falei do Twitter do presidente, aí eu penso que não é. Há quem diga que até os Twitters dele são falas. Enfim, não vou entrar nessa discussão mesmo. Tá? Mas de qualquer forma, olhem os filhinhos aqui. Por que eu quero que guardem a imagem de filhinhos? Porque eles só podem nascer se o casal quiser. Como assim? Essas criaturas aqui só nascem, quando nascem, podem não nascer. Como assim? Pode não ter administração indireta? Pode, filhinhos.
Município lá do interior das grotas de sei lá da onde, não vou falar nenhum lugar para ninguém se ofender, não tem nada de administração direta. Um município com 2.000, 3.000 habitantes tem administração direta, resolve tudo. 4, 5 secretarias de governo, legislativo que nem recebe remuneração. Tem isso? Tem alguns vereadores que faziam uma sessão por mês e não ganham nada. Já vi. Aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Enfim, não vamos criar mais nenhuma. Nós temos a administração direta e vamos trabalhar só com ela. Não vamos ficar criando outras criaturas. Aliás, essa ideia de administração indireta é um filhinho que nasce com uma função específica. Então vamos lá, exemplo. O INSS. O INSS é uma autarquia criada por lei. Né? Ó, aqui é a parte do... Estou na administração, eu quero criar uma autarquia. Só um pouquinho, eu preciso do poder legislativo do ente federativo para criar essa criatura. Se não vier lei, ela não nasce. E se não vier lei, ela não morre também. Ela nasce e morre pelo legislativo. Aqui, de novo, o princípio da legalidade. Mas guarda isso. Administração indireta. E ela pode existir ou não. A da União existe e está barbada, não temos dúvida. Não conheço estado que não a tenha também. Distrito Federal a tem. Mas nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Não vou dizer que todos eles têm administração indireta, porque eu sei de alguns que não têm. E cuidado, esse é o problema de afirmação genérica. Né? Tá? Bueno, então esse é o lado B. Por um lado, eu tenho a administração pública pensada, né? Nos entes federativos, mas esses entes podem criar entes autônomos. Aliás, outro exemplo, Universidade Federal. Universidade Federal, algumas criadas como autarquias, outras como fundações. Tem aqui, ó. Aliás, quando eu estou fazendo isso, na Universidade Federal, essa criaturazinha é o filho mais rebelde, birrento, enfim, porque é ruim. Não, estou dando só o exemplo de autonomia. É aquele que pode, no exercício das suas decisões, ele não tem uma hierarquia aqui. Né? Eu não encontro uma hierarquia no sentido como eu encontro com outras autarquias. Em geral, as autarquias passam por uma lógica de hierarquia porque se vinculam a algum ministério. As universidades, a Constituição deu uma autonomia, e esse é um outro tema muito legal de trabalhar, mas também não é para hoje. Tá? Então, está aqui a administração direta, aqui a administração indireta. Vamos falar um pouco mais da indireta. Tá? Ó, agora, em close, né? A mamãe, só a mamãe, o papai foi embora, o legislador foi lá, criou, tchau e benção, vou passear. E aqui, quais são as criaturas da administração indireta? A princípio, volta, vamos lá, legislação. Olha só, o Código Civil fala em autarquia. Ponto. Então, a autarquia está tudo bem, ela está aqui. Mas ela fala também demais entidades de caráter público criadas por lei. Bom, já se sabe que tem que criar por lei, né? E aqui, ó, associações públicas. Olha aqui, ó. Associações públicas. Como assim? Caraca, associações públicas. Tem um filhinho novo aqui. Olha só, para tudo. Para a lâmina, tem que corrigir isso. Volta. Aqui, administração indireta, nós vamos ter que criar um novo filho. Nasceu. Vamos lá. A administração caminha mais para cá. Vamos pegar esse filhinho, esses filhinhos aqui, vamos vir todo mundo. Ó, quem sabe faz ao vivo. Bota para cá, vamos botar mais pertinho da mamãe. Ops, pinta para cá, tá? Como assim? Cara, esse desenho, que na verdade eu fiz essa semana, ele serviria para dar aula por muito tempo. Pronto, coube, tá? Beleza, lá vou eu e vamos criar uma nova figura. Vamos copiar de quem aqui? Vamos copiar de empresa pública. Vem comigo, não. Vem, comigo. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. E lá vamos nós criar mais um filhinho da mamãe aqui.
Eu vou deixar ele assim, até inclusive. Eu já vou explicar por quê. Porque esse filhinho chama-se consórcio público. E é um filho muito especial, porque ele é novinho. É uma lei específica. Pronto. Salva isso antes que tu te esqueça. E volta para tua apresentação, meu filho. Não fala coisa errada. Ó, lá vem nós. Pronto. Olha que bonitinho. Como assim? Então tá. A autarquia, ó, eu até já pintei a autarquia. Volta onde eu tô. Aqui. Eu até já pintei a autarquia de rosa, porque ela tem muito mais a ver com as funções do Estado do que os outros entes da administração indireta, tá? Normalmente. Aliás, tudo aqui nós vamos falar meio que normalmente. Aliás, esse consórcio público não era para estar... Eu sou meio chato com os meus desenhos. Vamos lá. Ele não pode estar de mão aqui com a sociedade de economia mista. Isso aqui atrapalha o raciocínio. Vamos pegar isso aqui, porque eu preciso te explicar. Ó. Aliás, quando a gente trabalha com isso aqui, tem gente que dá um nome bonito para isso, eu chamo de desenhozinho, mas tem gente que chama de mapa mental. Uau! Pobre da minha mente, que só consegue produzir coisas tipo isso, a título de mapa mental. Né? Mas enfim, e aqui estou eu com o mapa mental, que trabalha a questão da administração indireta. Ops, tá, vamos lá. Mas vamos falando sobre isso. O consórcio público eu estou tirando aqui, porque eu diria que num certo sentido, aí não é uma empresa aqui, pronto, tirei a mãozinha do consórcio, aproveitar para arrumar esse coisinha aqui, pronto, salva lá em cima, me dá esse negócio de novo aqui, volta para a tela, pronto, aqui. Então, está aqui a administração pública indireta. Então, bueno, isso aqui vale para todo mundo, vale. Tá. Já que eu toquei no consórcio público, deixa eu explicar de uma vez. Olha aqui, ó. Botaram associações públicas aqui agora, em 2005. Todos já tínhamos nascido e já criaram isso. Quando a Constituição nasceu, metade dos meus alunos não tinha nascido e eu já há horas. Né? Tá aqui, ó. Isso aqui é a lei, normas da contratação de consórcios públicos. Ó, e se eu pegar administração indireta, ó, a palavra indireta vem para cá. Olha aqui. A lei disse que o consórcio público integra a administração indireta de todos os entes da federação. Chama, o que é o consórcio público? O consórcio público é uma associação. É uma associação entre um ou mais entes federativos. Para quê? Exemplo, tem que fornecer água para uma região do estado. E aí você pensa, olha lá, vamos falar sobre isso. Aqui eu moro na cidade de Pelotas. A cidade de Pelotas tem um serviço público de fornecimento de água e esgoto, enfim. Aqui foi criada uma autarquia para isso, que chama-se SANEP. É uma autarquia e ela tem essa função. Tá? Isso não é realidade em boa parte do Rio Grande do Sul, que quem presta esse serviço, que é um serviço público municipal, é uma companhia, uma empresa pública estadual, que é a Corsan. Olha só. Que legal, então, depois que a gente discute serviço público, essa discussão fica mais linda ainda. Mas vejam, o legislador pelotense optou por criar, é uma decisão, pode criar, pode não. Cara, é o legislador, se ele quiser criar, está criando, não quiser, é a decisão do legislativo. Podemos discutir a iniciativa, enfim, aí isso é outra questão. Mas, vejam, sai da mão do legislador, sai da pena do legislador uma autarquia. Saiu aqui para cuidar da água e do esgoto. Vejam, uma função tipicamente pública, que gerou a criação de um ente da administração indireta. Mas vá que não seja Pelotas, vá que seja lá uma região cheia de municípios com 2, 3, 4, 5 mil habitantes. E aquela região diz assim, não, nós queremos ter água, nós não estamos contentes com a companhia estadual, queremos um serviço melhor, e aí vamos fazer uma associação de municípios que vai prestar o serviço de água para os municípios aqui. Simplificando, é isso um consórcio público. E aí a lei que criou, inclusive, chegou a ser nominado na Constituição, inclusive a lei que o criou, disse que ele é da administração indireta. Por que eu deixei de propósito ele fora do quadro aqui?
Porque ele é filho dessa mãe, mas ele tem outra mãe. Tá tudo bem, não tem problema nenhum ter duas mães. Ele pode ter 30 mães. Ele pode ser um consórcio formado por 30. Ele é administração pública indireta, conforme a lei estabeleceu. Por que que é? Porque a lei disse que é. Simples assim. Né? Aliás, boa parte dessa questão. Bom, tá, André, entendi o consórcio, que era o mais novinho e mais difícil. Vamos conversar sobre os outros. Bom, os outros, vamos lá. Vamos pedir ajuda. Atenção, cuidado com essas ajudas da lei aqui. Tá? Olha que barbada. Ai, o que é uma autarquia? O que é uma fundação? Não sei, olha que confusão. Relaxa, meu filho. Decreto-Lei 200. Para te ajudar, primeiro para te ajudar a entender. Eu estou com o texto atualizado? Tô. Me dá, tá aqui, ó. Primeiro, o que é isso? Isso é uma lei federal, quer dizer, é um decreto-lei federal que tem força de lei, porque foi criado quando o decreto-lei era uma figura jurídica admissível, né? E falou sobre a organização de administração federal. Lembra quando eu vou te repetir o que eu acho que eu já te disse, mas se eu não disse, eu estou dizendo pela primeira vez. Administração, as leis federais sobre direito administrativo, já disse e vou repetir, podem ter escopo nacional e vale para todo mundo, e podem ter escopo federal. Essa aqui tem escopo federal. A organização da administração federal. Essa lei se aplica aos municípios e estados? A princípio não, porque é para federal. Agora o que essa lei tem de legal, joia, pena que nem a administração pública federal cumpre, você já vai ver agora, bom, porque é uma lei, ela tem os conceitinhos aqui, ela não só facilita, olha que bonito, né, administração direta, né, tal, e aqui inclusive ela fala que a administração direta é só a presidência da República, faz sentido para esta lei, né, porque fala da administração pública federal do Poder Executivo. Nós já aprendemos que, na verdade, se eu pensar em administração direta, os outros poderes estão por ali também, né? Mas vamos deixar bem claro que são órgãos que fazem parte da administração, são órgãos autônomos da administração direta, mas eles são administração direta também. Te liga nisso, né? Poderes são administração direta também. Então, cita órgãos da administração direta. Pode citar todos os entes federativos e todos os poderes. Vamos chegar lá. Tá? Mas, por enquanto, vem pra cá, vem comigo. A indireta é uma decisão, veja, o Código Civil não fala de fundações, mas para efeitos feitos aqui, lex specialis, falam em fundações. Mas o Código Civil disse que qualquer outra criatura criada com essa personalidade vale. Então, a fundação pública está aqui. Ela também é a administração indireta. Tá, tudo bem. E qual a diferença entre uma e outra? Olha, vou te dizer que são pouquíssimas. Para começo de conversa, a grande diferença é o nome. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a Constituição Federal vai estender uma série de coisas comuns a fundações e autarquias. Então, o que vai diferenciar hoje, na prática mesmo, eu vou dizer que é quase o nome. Mas, quando foi pensado lá na Reforma Administrativa de 67, a ideia não era essa. Olha aqui, ó. A ideia era a autarquia. Ai, isso que barbado. O que é uma autarquia? Ai, tem uma lei que me explica. Amansa burro pela lei. Meu Deus, que depressão. A autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Bom, começa porque houve um tempo, pega o INSS, ele é uma autarquia que tinha patrimônio e receita próprios. Hoje quem administra a receita do INSS é a Receita Federal. Mas, enfim, né, só para dar um exemplo assim. Mas, enfim, patrimônio. E cá entre nós a receita sempre é tributária, ela é do ente federativo, então não sei se dá para falar que a receita é própria do INSS. Ela vai valer para outras autarquias, como, por exemplo, as autarquias que fiscalizam as profissões. Aliás, mas vejam isso aqui, ó. Atividades típicas de administração pública. O que seriam atividades típicas de administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada? É a boa e velha história do filhinho que a gente falou lá. Olha, esse negócio aqui
Tá ruim de ficar fazendo só com uma secretaria. Eu preciso criar, para cuidar da água em Pelotas, vamos criar uma autarquia. Porque aí esse pessoal vive só disso, eles vão criar uma taxa que vai remunerar esse serviço e essa taxa a gente vai administrar e dar o dinheiro para eles. Opa! Detalhe, né? Quem cria o tributo, na verdade, é o ente federativo, é o legislador. Mas ele pode destinar esse tributo, especialmente taxa, para essa autarquia. Daí ela vai, aí sim, ter a sua receita própria oriunda daquela taxa. Tá? Mas vejam, atividades típicas. Aqui, a ideia de atividade típica de administração pública poderia ser atividades que não podem ser exercidas pelo mundo privado. E há atividades, só que não é bem assim, porque não foi na prática bem assim. Porque você tem universidades criadas sob a forma de autarquia. E, bom, e universidade pode ser privada também. Ou seja, nem isso aqui não é exatamente... E esse é o problema de descumprir isso aqui. Se você tiver uma lei, depois disso, dizendo diferente, tá bom, isso aqui também é lei especial revoga lei depois, lei posterior revoga anterior, lei especial revoga lei geral, e tudo bem, isso aqui não é a Constituição. Então, ou seja, eu vou poder... Isso aqui é um bom guia para a gente entender, mas a ideia é que a autarquia, por isso que eu pintei ela lá de cor de rosinha, né, porque a ideia é que seja um pedaço da administração pública que passou a ser exercido para esse fim. Tá? Mas seguindo o baile aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre volta. Empresa pública, olha que legal. Bom, fundação, antes de ir para a empresa, vamos para a fundação pública. Está aqui também. Entidade, personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos de entidade de direito público, com autonomia administrativa própria, etc, etc. Então aqui, lá em 67, a fundação foi pensada como alguém que seria administração pública, mas teria personalidade de direito privado. Hoje, isso não é verdadeiro para boa parte das fundações públicas que existem. Aliás, não confunda a fundação pública com fundação privada criada pelo poder público. Tipo, fundações de apoio à universidade. Essas fundações de apoio, aliás, que não são nem criadas pelo poder público, elas acabam sendo criadas no regime civil puro. Aquilo não é a fundação pública que eu estou falando. Não tenta... tem a fundação, eu trabalho na fundação de apoio, então... Não, aquela fundação não é o que eu estou te falando de fundação pública. O que eu estou te falando de fundação pública pode valer para a universidade. O que eu quero dizer é que o regime de direito privado aqui é relativo, porque a Constituição acabou, pelo menos até de 88 e até hoje, que tem uma reforma administrativa aí na jogada, mas ela acabou determinando que os servidores públicos, o regime jurídico único de servidores públicos seja estendido às autarquias e às fundações. As autarquias faz todo o sentido, mas as fundações, se eu pegasse esse conceito, não faria. Até porque a administração, mas veja, não esqueçam que a lambança correu solta aqui depois. Não pensem que todo mundo cumpriu isso aqui. Aliás, estados e municípios... É legal essa lei aqui, porque é uma lei que está tentando regular coisas que serão criadas por lei. Ou seja, ela é, num certo sentido, nada, porque se eu quiser criar nada por lei, uma autarquia para fazer, com personalidade jurídica de direito privado, o que seria uma excrescência, um absurdo, tudo bem, mas eu estou com uma lei criando, e isso aqui é lei, resumo, para aqueles fins, fica revogado. Isso aqui não é. Isso aqui não é os 10 mandamentos. Esse é o problema. Às vezes a gente pega uma lei ordinária e acha que ela faz parte dos 10 mandamentos. Muita gente faz isso com o Código Civil. Dá nos nervos quando o cidadão quer lá interpretar o direito administrativo com base nos conceitos do Código Civil. Eles chegam a chamar de teoria geral do direito civil. Não, aquilo não são teorias gerais. São a parte geral de uma lei. O que não é a mesma coisa. Eu usei agora. Acabei de fazer isso. E estou criticando, sim, eu usei porque eu precisava de uma baliza. E aqui eu tenho uma lei dizendo, mas vamos deixar bem claro. Sei lá, pode que mude a lei, pode que isso aqui não seja assim, e aí eu queria voltar para a lacuna, mas vamos deixar bem claro. São só leis, tá? Bom, por que eu estou te dizendo tudo isso e estou insistindo nisso? Porque tem questão,
Mas ninguém vai fazer uma excrescência dessas, né, Carlos André? Não. Olha só, vamos por partes. Então a autarquia são as funções, vamos lá, seriam as funções típicas. A fundação pública, desenvolvimento de atividades que não exijam a execução por órgão de direito público, ou seja, é uma atividade que não exige a execução por órgãos de direito público, mas que por conveniência administrativa e por relevância social da atividade, eu quis fazer como fundação. É isso que eu escolhi aqui, quando eu quis a fundação. E aí, faria sentido dizer que quando as universidades foram criadas como fundações, faria sentido dizer que a ideia era essa. Que a ideia, como foram até 1988 toda boa parte das universidades, a ideia era de que elas tivessem o seu regime de direito privado para prestar um serviço que outros poderiam estar, mas era importante que o Estado lá estivesse, pelo menos, quem sabe, talvez até que o mercado ocupasse esse espaço, mas enfim, está em jogo a não exigência de execução. E até hoje, vamos deixar claro, a Constituição Federal não exige que o poder público ministre ensino superior. Tá? Diferentemente, serão talvez serviços de saúde que ele exige que sejam prestados. Tá? Bom, mas isso vamos discutir lá no serviço público. Mas volta para cá. Então aqui eu tenho uma criatura que é sem fins lucrativos, que vai prestar uma atividade de interesse do Estado, mas que não é exclusiva dele. Ponto, nova linha. Tá bom. E aqui, olha que bonito. Então lá eu tenho atividade que só pode ser do Estado, aqui eu tenho atividade de interesse do Estado. Beleza. E lá vamos nós. E aqui na fundação valeria também aquelas atividades que não são, aqui fala, não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Na verdade, nada impede que você faça uma fundação para atividades de saúde, por exemplo. Tá? Não é... Ou seja, de novo, se for uma lei federal, será uma lei posterior. E se for uma lei estadual ou municipal, não se segue por essa aqui. Mas ajuda, eu só quero que tu use essa lei para ajudar a entender a diferença. Mas cuidado na hora que tu for falar sobre isso. Por isso que eu estou gastando muito tempo com isso, porque eu tenho que falar esses detalhes. Empresa pública, aí vem as outras duas criaturas. Essas duas criaturas, olha aqui, empresa pública, entidade dotada de personalidade de direito privado, beleza, patrimônio próprio, capital exclusivo da União, ou se fosse empresa pública estadual e eu quisesse usar esse conceito do Estado, criado por lei para exploração de atividades econômicas que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Vejam, aqui podendo se revestir de quaisquer formas, pode ser admitidas em direito. Bom, ela tem que ser criada por lei, vamos deixar bem claro. Então, o que a lei disser que ela é. Mas vejam, atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência. E aqui, como empresa, né, ela tem lucro, não tem lucro, porque ela é do mundo do direito privado. Essa aqui é. Aqui vamos pensar que a fundação está para a associação sem fins lucrativos, como a empresa pública está para a empresa privada. Essa aqui opera no mundo do sem lucro, essa aqui opera no mundo do lucro. Tá? Embora o lucro seja o próprio do ente federativo, ele possa ser todo reinvestido, bom, ela opera na lógica do lucro. Tá? Beleza. Tá bom. Entendi. Então essa aqui opera na lógica do lucro. E essa aqui? Essa aqui opera, mas o capital é exclusivo. Então a empresa pública é uma empresa que é só do ente federativo. Tá? Bom. E a sociedade de economia mista? Essa aqui, para efeitos federais, ela tem que ser uma sociedade anônima, né? E tem as ações em maioria na mão de pessoa jurídica de direito público. Então é uma empresa que o governo é acionista majoritário. Isso é uma sociedade de economia mista. E aqui? Não, aqui ele é dono. Aqui ele é o único dono da empresa. Né? Aqui ele bota a vender as ações. Ele quer dinheiro privado, mas não quer que o privado mande. Por quê? Porque ele tem que deter a maioria do capital social. Tá? Então volta para cá. Tu conheceu toda a família. O consórcio é o filho que tem outras mães. A sociedade de economia mista é a que precisa de... É a que
vende ações, que distribui lucro. A empresa pública também, elas estão muito juntas, deixar elas de mãozinha aqui, porque elas trabalham a mesma lógica, mesmíssima, tá? Lógica de mercado, tá? E aqui a autarquia e a fundação, que seria a autarquia para atividades essenciais e a fundação para atividades convenientes, vamos dizer assim. Mas lembrando, né? Lembrando, não vou para essa ainda, que, de novo, são conceitos limitados pelo tempo. Nada impede que seja criado. Ah, mas ninguém vai mudar, tá tão bonitinho esses conceitos, agora que eu aprendi, alguém vai usar uma coisa para outra? Então tá bom. Não vou nem botar na tela, vai olhar lá, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa pública, e vamos lá, atividade econômica, serviço hospitalar, alô, a saúde é dever do Estado. Eu podia estar criando uma autarquia ou uma fundação. Aliás, os serviços que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares presta sempre foram prestados por autarquias ou fundações. Ah, mas então por que criou uma empresa para isso? Posso dar um palpite? Mas tem a ver com uma outra aula. O palpite é, essas criaturas aqui, regime jurídico único, aposentadoria, que já foi integral. Essas criaturas aqui, regime jurídico de direito. E essas criaturas aqui, estabilidade. Essas aqui são empregados públicos. Demissão a hora que o chefe quiser dizer indenizada. E ponto final. Aqui não tem estabilidade. Talvez tenha sido isso. Né? Não deixa de ser estranho que isso acontece justamente no governo de esquerda. Mas não vamos discutir isso. Mas que foi ali que nasceu, foi. Mas ajuda a entender. Não ajuda a entender como essas coisas funcionam entre direita e esquerda. Mas que não estou a fim de resolver nessa aula. Mas ajudam a entender como de fato esses tipos são absolutamente maleáveis. Tá? O que mais que eu tenho para te dizer aqui? Aqui. Eu preciso pensar que a administração pública... isso aqui é o desenho... essa aqui que eu quero. Aquele é o desenho inicial. Volta para cá. Então, aqui eu separei dois blocos. O bloco sem cor e o bloco colorido. Tá? Então, quando eu olhar para a União, eu vou olhar como pessoa jurídica de direito público. Já aprendemos isso. Administração direta. Show de bola. Municípios também. Tá tudo bem. Beleza. Vamos falar de órgãos públicos? Meu Deus, e agora? Calma, é palavrinha nova, relaxa. Né? A doutrina enlouquece. Vocês não têm noção de como os livros enlouquecem isso. Meu Deus do céu. Eu vou tentar ajudar você a simplificar e também de olho em como é que tem sido exigido. Tá? A União, ela é o ente federativo. O que é um órgão público? A doutrina, eu vou ficar com a Maria Silvia, que ela vai dizer que o órgão não é a entidade, não se confunde com ela, mas envolve um conjunto de funções daquele ente público, tá? Daquela pessoa jurídica. Tá? Então o órgão tem a ver com enfeixamento de funções, tem a ver com lugar. Aliás, é que nem órgão mesmo, né, do corpo humano. Qual é a função, né? Qual a função do esqueleto? Destruir o castelo de Grayskull? Não, a função do esqueleto é sustentar o corpo, né? Então o esqueleto é um órgão e a função do esqueleto. Viu? Todo órgão tem a sua função. Aliás, essa piada do castelo de Grayskull é só para o pessoal que ainda assistiu o He-Man, e isso já denuncia a atividade de quem está falando. Mas tudo bem, a função do esqueleto é a sustentação do organismo e os órgãos todos têm funções. E aí nós não vamos perder de vista que quando eu falar em órgãos, abstrai. O órgão não é pessoa jurídica, primeira coisa. O órgão é eu podia ter um desenho aqui botando na barriguinha da União essas criaturas, mas eu tentei fazer o desenho não deu muito certo. Mas imagina que eu pudesse pegar essa barriga aqui e estender, faz de conta que isso aqui é a... dá para fazer esse desenho, mas vai dar trabalho, não vou fazer agora. Enfim, mas eu tenho, por que eu botei órgãos públicos e o executivo em cima? Porque é hierarquicamente superior, pior que se eu botar assim parece, mas não é, a intenção aqui não é essa, é a limitação do power mesmo. Olha só, eu vou ter muito órgão no poder executivo, né? Ministérios, secretarias, a União tem ministérios, tem mais de 20 ministérios. Cada um é um órgão.
né? O Exército é um órgão. Tudo isso são órgãos da administração direta. Nada impediria que eu tivesse, ó o que eu botei aqui, ó. A administração indireta pode ter órgãos. Departamento de Registro Acadêmico da Universidade é um órgão. É um órgão tão simples, do jeito que qualquer um fala, vou lá num órgão público. Não sei se as pessoas falam assim, não. Mas tudo bem, então a administração direta e indireta, direta e indireta podem ter órgãos. A complexidade, e é onde dá pau, enfim, vai estar aqui, quando eu vou acabar enxergando volta para cá, eu vou acabar enxergando os poderes como órgãos autônomos, mas são órgãos. O que eu posso fazer? Eu não posso dizer que eles têm personalidade. Aliás, por que eu não posso? Bom, primeiro, porque eu insisto, a personalidade está no ente federativo e quem representa é o executivo, é a função dele. Segundo, isso não quer dizer que eu não possa eventualmente ter uma ação contra o órgão público, Poder Judiciário, por exemplo, o mandado de segurança contra a decisão de tribunal ou juiz. Tá, tudo bem, tá valendo. Mas é que o mandado de segurança ele mira a autoridade pública, mais precisamente a autoridade do órgão. Mandado de segurança contra a reitora. Você pode ter certeza absoluta que não é a reitora da universidade que recebe esse mandato. Ou eu falo reitora porque a minha universidade nesse momento tem uma reitora. Mas quando ela sair de lá, né? Bom, agora pode ter um reitor. Seja quem for, o mandado de segurança não é contra a pessoa dela. É contra o órgão que ela está, na verdade é contra o ato emanado do órgão. Olha que coisa maluca, né? Então tem um órgão que emanou um ato, bom, e aí vai ter controle. Bom, e assim como eu posso ter um controle de um ato administrativo da reitora, eu posso ter um controle de um ato administrativo de quaisquer dos poderes. E tá tudo certo, tá? Mas eles são autônomos, eles não têm esses... Por isso que aqui, órgãos é o mundo autônomo. E se eu pensar em União e Estado, todos os nossos amiguinhos da primeira lâmina estão aqui. O município é que tem só os órgãos do executivo, né? E as suas administração indireta, se for o caso, né? E tem só o poder legislativo. Aliás, pode até ter um tribunal de contas, mas eu não quis colocar o desenho aqui, porque dos 5.000 e tantos municípios, eu não chego a contar 10 tribunais de contas. Então, tudo bem, não são nem tribunais, são conselhos de contas. Então, aliás, botei um amiguinho novo aqui, o Tribunal de Contas, que é, de mãozinha, as minhas contar de mãozinha não é por acaso. Eles são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Pior que são órgãos auxiliares do mesmo tamanho, eles são órgãos auxiliares autônomos. Eu vou ter um tema lá só sobre isso, não vou perder tempo aqui. Mas vejam, isso são órgãos públicos. Enfeixamento de funções da administração pública. Tá? Voltamos aqui para a nossa figurinha geral, que é até só para a gente não esquecer do que a gente está falando. E a figurinha oculta aqui, agora você sabe que isso aqui era o laço de fita da administração, esse desenho primoroso. Direitos autorais, se alguém reproduzir $1 milhão, porque ele realmente está fora de série, né? Falar de entes de cooperação. Tem uma criaturas públicas, que não estão listadas lá, nem na doutrina, nem lá no Decreto-Lei 200 como administração direta. E nem a Constituição cita elas. Seguindo a Constituição, vem cá. Vem comigo, meu filho. Tá longa a aula, mas ela tá embalada, então vamos lá. Me dá esse troço aqui, para aí. Eu quero pegar isso aqui. Aqui. Me dá a Constituição Federal. E se eu pegar a Constituição Federal, olha só, eu tenho uma série de regras aqui que ele não usou o conceito, ele falou de administração direta e indireta, né? Mas em alguns momentos ele pegou e reproduziu, vou botar aqui sociedades de economia mista, sociedades olha aí, de economia mista. Vejam que quando a Constituição vai falar de licitações, ela vai lá e pega administrações públicas diretas, né? E por isso que eu tenho que entender que o judiciário é administração pública, porque ele tem que fazer a licitação, né?
Autárquicas e fundacionais. Autarquias e fundações de estados. Ó, falou autarquia. Pública. Ó, em vez de falar indireta, ele resolveu ser mais específico. Ele foi falar autárquica, fundacional, de todo mundo, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Está aqui o resto. Ó. O pacotinho aqui dos 4 lá do Decreto-Lei 200 foi reproduzido na Constituição mais de uma vez, né? Acumulação de cargos, olha aí, todo esse pessoal aqui, ó, tá? Claro que aqui vai mais. Aí vem com sociedade de controlada direta e indiretamente pelo poder público. Ó, tá aqui, sociedade, enfim. O que eu quero te mostrar, volta para lá, volta para a lâmina, é que a princípio eu ficaria com esses 4. Mas tem um outro conjunto de criaturas que a doutrina chama de entes de cooperação, que são também criados por lei. Na minha cabeça poderia perfeitamente estar enquadrados no conceito tanto de autarquia como de fundação, mas não é assim que a banda toca e nem que o STF toca, e o STF é o dono da banda, né? Então não vou eu dar minha reles opinião mortal aqui, até porque o STF está criando uma coisa muito maluca aqui. Seja como for, porque a doutrina quer, porque o STF quer, e porque a Constituição não faz muita questão de falar deles. Aliás, deixa eu ver se... Vamos para a Constituição. SESI. Não. SESC. Serviços sociais. Olha aí, ó. Isso. Eu não tenho essas entidades, serviços autônomos. Aliás, auxiliares, se eu botar autônomos, acabou. Não tem, ó, viu? Eu gosto de procurar na tua frente para não dizer que não, quem sabe, né? Na verdade, existe um tributo para pagar essa conta, né? Existe um tributo. Ah, sim! Vai lá para a Constituição e me dá o 149. A União, não é 149. Cadê você? Vem para cá, taxa. Opa, 148. 149, sim, cara. 149, fui para 148. Beleza. Olha aí. Instituições, contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, 3 categorias profissionais econômicos, como instrumento de atuação nas respectivas áreas observadas por... Isso aqui é um tributo para pagar a conta de certas criaturas públicas. É aqui que está a contribuição que existe sobre a folha de salários para o chamado Sistema S. Por que chama Sistema S, professor Carlos André? Pergunta a aluna angustiada. Carlos André responde, por uma profundidade que lhe é peculiar. Porque começa com S. Uau! Uau! Repetindo. Porque começa... Tela grande aqui. Tela grande, imagem grande. Porque começa com S. Show de bola. Tira a tela grande de lá. Volta. Isso. Sesc, SESI, Senai, Secorp, Sebrae. São serviços autônomos que são custeados como tributos e que não são listados na administração indireta, são chamados entes de cooperação, e por enquanto só engole isso e acredita em mim que é verdade, porque eu não tenho como dizer diferente. Se eu pudesse, eu dizia, tá? E ainda eu vou te dizer, para meio que quase encerrando, que tem a criatura chamada entidade sui generis. Como assim? Ué, vai atrás, eu não quero antecipar, tem pessoal que tem que pesquisar jurisprudência, aliás, tarefa está lá, o leilão está rolando, entidade sui generis OAB. E por quê? Porque o STF disse que é. Quando o STF, porque a OAB é uma autarquia. E se eu pegar a Constituição, eu vou dizer que eu tenho que cumprir licitação, eu tenho que estar lá, se eu pegar o 37 da Constituição, que vai dizer que as autarquias vão ter que cumprir o regime jurídico único, vão ter que ter concurso público, vão ter que ter... vão trabalhar sobe mais. Isso. Né? Se eu pensar o mundo das autarquias, meu Deus do céu, a autarquia tem uma série de regras. E a OAB, assim como os conselhos profissionais de geral, é uma autarquia.
Então tá tudo certo, aplica a regra da Constituição e tá tudo liberado, certo? Errado. O STF diz que não, e a OAB não precisa fazer concurso para contratar, não precisa seguir a lei de licitações, e os funcionários não têm estabilidade, o regime deles é CLT, e enfim, e aí, por que é assim, Carlos André? Porque o STF disse que é, e o que eu posso fazer? Isso continua tendo uma briga lá no STF. Aliás, por isso que aqui entro no mais, essa briga está avançando, porque esse povo recebe dinheiro público. Ou você acha que a contribuição para a OAB é espontânea? Não, amiguinho, se você não pagar, é uma execução fiscal que você ganha de presente. Não é, né, não é um clube de amigos advogados, não. É um ser público criado por lei, com o nome de autarquia e sustentado por recursos públicos. Né? Nesse julgado que o STF diz isso aí, ele diz uma série de outras coisas, recomendo que vão ao julgado, senão vocês vão errar uma das questões objetivas lá. Tá? De qualquer forma, o STF já disse que a OAB é uma autarquia sui generis, que não está sujeita a nada disso. Tá? Embora ela seja uma autarquia. Ela é uma autarquia, mas não é. É uma autarquia a qual não se aplica os regimes das autarquias. Na verdade, essa discussão começou a se espraiar. Interessante que o STF já julgou a questão das outras autarquias que fazem a mesma coisa, mas elas não tiveram o mesmo tratamento da OAB. Tá? Mas elas continuam se dizendo autarquias. Enfim, esse tema está em aberto e fica a dica para tu pesquisar. Dito isso, é isso aí. É o que a gente tinha para conversar sobre a administração pública direta. Ficamos por aqui. Até!